Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem, Rodolfo? Como vai? Sejam todos bem-vindos. Olá, Daniela. Olá, Júnior. Rogério. Boa noite, gente. Espero que todos bem. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Anderson, Rogério, Nani. Casa das Tintas, Pintura, Acabamento, Rafaela, Rodolfo. Uberlândia, que bacana! Olha só, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar com... Oi, Wagner, tudo bem? Hoje nós vamos conversar com a Renata Millen, professora, arquiteta, e ela é uma professora especializada em cores. Olha que bacana. Olá, Ana Lúcia, seja bem-vinda, tudo bem? O Fábio, olha quanta gente boa. Serra Negra, interior de São Paulo, bacana. Seja bem-vindo. Oi, Banca Decora, bem-vinda. Nossa convidada está chegando. Vamos lá, vamos trazer nossa convidada. Renata, me dá um oi se você já tiver chegado aqui. Ceará, bacana, Ceará, olha só. Agora ela está aqui. Vamos puxar a nossa convidada. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos bem e com saúde. Olá! Olá, Renata! Tudo bem? Tudo bem, gente. Essa é a nossa convidada maravilhosa, arquiteta, professora, especialista em cores, né? Eu tive a honra de tê-la também como professora da pós-graduação em Design de Interiores. Seja muito bem-vinda, Renata Millen. E aí, como é que você Eu que está? agradeço. Estou ótima, eu que agradeço o convite. É sempre bom estar conversando sobre aquilo que a gente gosta, que a gente ama, que a gente faz, né? Sobre cores, que é esse estudo que eu venho desenvolvendo ao longo de muitos anos. E é sempre legal a gente estar levando conhecimento, a gente estar levando informação, ainda mais atrelado a essa super marca que produz tinta de excelente qualidade. E aí a gente fica ainda mais feliz. E com essa querida Ana Cláudia, maravilhosa, que a gente teve aí a oportunidade de estar juntos, né? E aí a gente agora desenvolvendo isso. Pois é, Renata. E vamos falar de um assunto eu acho super pertinente, né? Que é justamente a psicologia das cores, né? E também as tendências para 2021. Estamos vivendo uma modificação nos nossos hábitos que veio para ficar, né? Onde veio a valorização da casa e um retorno para o ninho. E aí as pessoas agora estão mais ligadas, mais antenadas no que a cor da sua casa, né, pode causar nas suas emoções. E eu queria te perguntar, a cor vai influenciar alguém em algum sentimento? Influencia totalmente, Ana Cláudia, influencia muito. A gente vem estudando aí ao longo de muitos anos essa interferência da cor. Durante muitos anos isso foi considerado superstição, crendice popular, a interferência que a cor tem no ambiente, na vida das pessoas. E hoje a gente sabe, né, depois de muito estudo, que não tem nada disso, que não tem nada de crendice popular, que não tem nada disso. Na verdade, a gente está falando de física, a gente está falando de ótica, a gente está falando
falando de química, a gente está falando de reação do nosso cérebro ao ambiente onde a gente está inserido, onde a gente está vivenciando. E hoje a neuroarquitetura ela vem aí com força total provar isso pra gente. Não só na parte de cor, mas na parte de conforto, como as pessoas se sentem nos ambientes, o quanto isso modifica o estado de humor das pessoas, o quanto isso modifica a forma como elas se comportam. Então, assim, é muito importante para nós que estudamos isso profundamente, agora a gente se sentir tão embasado com toda essa metodologia, agora já comprovada cientificamente, que vem aí para embasar o nosso discurso e fazer com que a gente consiga, de uma forma mais clara e objetiva, ter um maior poder de persuasão com os nossos clientes, né? Porque antigamente a gente tinha que convencê-los ao uso da cor, mas não tinha os subterfúgios exatos. Hoje a gente sabe que cor é comprimento de onda óptico, que cor é medida em nanômetro e hertz. A gente sabe que esse comprimento de onda ele pode causar vários tipos de reação, excitação, desaceleração, vários tipos de reações fisiológicas e psicológicas. E entendendo isso e o quanto esse comprimento de onda, essa interferência vai atingir o nosso córtex visual, a gente hoje já entende as nossas reações, e aí a gente já pode enumerá-las e trabalhar com elas, e ensinar sobre elas, para que os profissionais fiquem cada vez mais habilitados. Ai, que maravilha! Aí você falou a palavrinha mágica aí, né, do momento, que é neuroarquitetura. Vamos explicar para o pessoal que está nos assistindo, brevemente, o que é a neuroarquitetura? Por favor, Renata. É um estudo profundo, onde a gente entende o nosso funcionamento, o funcionamento do nosso cérebro, onde a gente sabe que o nosso cérebro, as nossas células, nossos neurônios são responsáveis pela propagação de sinapses, que a partir dessas sinapses, a partir dessas ligações neuronais, a gente tem reações no nosso organismo, reação e sentimento, a gente sente o ambiente. E a partir do estudo da neuroarquitetura, a gente não tem isso mais só de forma intuitiva. A gente começa a estudar qual área do nosso cérebro é movida por determinada situação. E aí, através dos estudos vários aí de arquétipos, da parte de psicologia, principalmente, de forma profunda, existencialismo sartriano, a gente vai buscando lá nessa parte psicológica até chegar na parte, e aí a gente tem aula mesmo, já estou fazendo pós-graduação em NeuroArq, posso falar, a gente tem aula de anatomia cerebral mesmo, para a gente fazer esse estudo das sinapses, entender que a gente tem reações até e inclusive hormonais para determinados ambientes, e aí a gente entender que o nosso corpo, ele funciona muito pelos estímulos que ele recebe. É muito simples de entender, Ana, quando você relaciona isso a som, por exemplo. Quando você fica exposto durante muito longo período num som muito alto, muito vibrante, por exemplo, uma bateria de escola de samba, ou um bloco, por isso que as pessoas bebem, porque para desacelerar o organismo, porque você vai entrando naquela catarse que aquele comprimento de onda vai te proporcionando, e aí você fica, o seu corpo reage de uma forma, você fica muito estimulado. E aí, por exemplo, ao mesmo tempo, se você fica exposto durante muito tempo a uma determinada carga sonora, e aí vamos dar um exemplo, por exemplo, um ar-condicionado fazendo barulho. Você fica muito tempo, quando aquele ar-condicionado desliga, você tem um alívio, né? Você sente você até respira melhor. Então você percebe que nós estamos expostos a todos os tipos de estímulos, nós somos indivíduos sensoriais, nós temos 5 sentidos conhecidos e mais 2, né? Aí já sendo estudados mais profundamente. E aí, o que acontece? Tato, audição, paladar, olfato, nós estamos expostos a tudo isso. E, eventualmente, a gente nem percebe, mas às vezes a gente está numa praça de alimentação no shopping, a gente começa a ficar meio irritado. Às vezes é o próprio cheiro de óleo, de gordura, que está causando um estímulo negativo, a gente já está enjoando, porque o nosso corpo, ele reage aos estímulos, de todos os sentidos. Então, quando a gente estuda neuroarquitetura, a gente entende que nós não estamos só
com arquitetura sujeitos aos estímulos visuais. Nós estamos expostos a todos os estímulos. E aí a gente está falando de audição, a gente está falando de olfato, de tato, de paladar, a gente está falando de tudo isso. Então, quando a gente começa a entender que o nosso corpo reage a tudo isso, a gente precisa entender mais profundamente para que a gente possa projetar ambientes, projetos, onde as pessoas tenham bem-estar, né? Onde as pessoas se sintam bem, porque é esse o propósito dos arquitetos, né? Agora, Renata, então a gente pode afirmar com convicção que a cor pode curar? Com certeza. Porque o que acontece, Ana? A cor, ela é comprimento de onda. Então, quando você visualiza determinada cor, vou pegar aqui o vermelho da nossa cartelinha da Equine. Eu estou expondo vocês a esse comprimento de onda. A luz que está aqui, ela incide sobre esse material e reflete para os seus olhos a informação luminosa vermelha. Essa informação luminosa vermelha, principalmente essa no caso, ela tem alto comprimento de onda, largo e alto. É uma cor saturada, hertz e nanômetros. E aí, as suas células receptoras de luz e cor, que estão dentro do seu campo óptico, elas vão formar uma informação que, através do nervo óptico, vai chegar no seu córtex visual e vai gerar toda uma reação para o seu corpo. E aí, tanto a parte fisiológica, se você estiver exposto a cores muito quentes, e aí é verdade essas coisas que as pessoas falam de cor quente, esquenta, cor fria e esfria. Por quê? Porque essas cores, elas têm alto poder de saturação, elas vão causar um estímulo no seu corpo, e se você ficar exposto durante muito tempo a essas tonalidades quentes, você vai começar a suar. Isso é fisiologia. Acelera metabolismo, acelera a corrente sanguínea. Olha! Quando a gente fala... O que faz para acelerar o metabolismo? Que eu vou pintar a minha casa inteira. Mas aí depois você não vai dormir. Tem que ter... Aí é que a gente fala tanto em aula, né, Ana? Para cada remédio... Desculpa, para cada doença, o seu remédio. Né? A cura, ela vem para cada pessoa. Por isso que, assim, a gente estuda a cor, a gente sabe como qual cor interfere na vida das pessoas, mas é muito difícil a gente criar um normativo. Porque o ser humano, ele é complexo. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou hiperativa, eu trabalho muito, falo muito, estudo muito, tudo muito. Para mim, o quarto azul é maravilhoso. Porque eu entro lá, desacelero meu metabolismo e eu durmo igual neném. Mas para uma pessoa, por exemplo, que tem um processo, por exemplo, um processo de depressão, ou tem pressão baixa, já não é legal esse quarto azul. Olha. E aí, de repente, é uma pessoa que trabalha tanto quanto eu, que é tão acelerada quanto eu. Mas se ela tem um senão, se ela tem uma demanda diferenciada, se ela tem um processo depressivo envolvido nessa história toda, o azul para ela já não é legal. Então, assim, a gente quando faz o projeto, nós somos seres humanos projetando para seres humanos. Então, quando a gente pega um ser humano e vai tentar destrinchá-lo, tentar entendê-lo, para que a gente possa proporcionar um ambiente exclusivo e único, como ele é, porque somos seres únicos e exclusivos, né? Podemos ser amigas, podemos gostar das mesmas coisas, mas temos cada uma a sua individualidade. E aí, cada uma tem a sua demanda. E aí a gente vai proporcionar a cor certa para Ana Cláudia, a cor certa para Renata. Ana Cláudia pode ser alegre, expansiva e ter aqueles momentos, não sei, com déficit de atenção, não consegue focar, aí já é uma outra cor. Então, assim, a gente tem que tentar entender esse ser humano para que nós estamos projetando. Tá bom. Para poder fazer isso. Tudo tá maravilhoso, mas eu e todo mundo estamos ávidos por exemplos. Vamos sair da teoria e vai começando a dizer, por exemplo, assim, nos bastidores, você comentava comigo que até assim para crianças autistas tem um tipo de recomendação de cor e tal. Eu queria que você citasse para a gente alguns exemplos comuns e alguns exemplos mais específicos. Sim, olha só, Ana, a gente tem exemplos comuns, assim, por exemplo, crianças na faixa de 3 a 7 anos. Na maior parte do dia, não à noite, porque senão estimula demais, na maior parte
do dia, o ideal é que elas fiquem expostas a cores com alta saturação, porque elas são cores muito estimulantes e vão trabalhar os estímulos sensoriais daquela criança. Então, a partir dos 3. Tá. Já tem um composto totalmente formado. Aí vamos falar das Mas, cores por exemplo, que poderiam ser. O azul, o verde, o amarelo, o rosa, lilás, laranja. Cada uma delas vai estar trabalhando esse estímulo na criança, estímulo sensorial e cognitivo, de uma forma. E aí é igual quando você coloca um monte de comidinhas e a pessoa vai lá e se serve daquela que ela quer. Então, numa escola, por exemplo, o estímulo de cores é excelente, porque cada uma vai pegar aquele estímulo que ela está precisando e vai utilizar para seu desenvolvimento pessoal. Ótimo. Mas, por exemplo, uma criança autista, como você citou, cada caso é um caso. E aí a gente precisa entender qual é o grau de autismo, qual é o tipo de autismo. O que eu posso criar de regra para esse tipo de criança é que azul nunca é bom. E é engraçado que azul é a cor vinculada, né? A cor da gravatinha da consciência do autista. Mas não é bom o autista para criança, porque o autista, ele já é uma criança que ele vive no mundo dele, né? Ele normalmente, a parte das vezes, sem generalizar, tem dificuldade de entendimento do que está acontecendo aqui, nesse momento, não focaliza. E aí, assim, o azul o convida ao lúdico ainda mais, a sair dali e ir para outro lugar. Viaja, então, né? O azul não é uma cor apropriada. Exatamente. Mas aí, Ana, cada caso é um caso. Eu já tive uma consultoria para uma criança autista que tinha muito problema de manifestação comunicativa. Sim. Não conseguia se comunicar com clareza. E não tinha problemas em relação a isso, ele focava muito bem, porque cada caso é um caso, né? E aí ele focava muito bem, ele não era agressivo, não tinha nenhum tipo de surto, mas ele tinha muita dificuldade de articulação de palavras e tinha alguns déficits de atenção, mas a gente trabalhou isso de outra forma. E aí o quartinho era azul. Aí eu falei, mãe, bora tirar esse azul fora. E aí, o ideal para ele, como era essa parte da comunicação, eram os tons de laranja. Entretanto, o laranja saturado, o laranja muito forte, ele é extremamente irritante para qualquer pessoa. O estímulo exacerbado, claro. Os laranjas mais terrosos ou os laranjas claros, não. O que a gente fez? A gente trabalhou uma tonalidade bem clarinha de laranja, um laranja bem suave, e os tons de bege, que acolhem, que abraçam. Então, a gente trabalhou dentro dessas tonalidades, junto com os laranjas, para trabalhar esse desenvolvimento da parte do palato dele. Muito bacana. É ótimo que a gente tem esse retorno, esse feedback, sabe? Essas consultorias que eu eventualmente faço, normalmente a pessoa depois me dá esse retorno, tipo, Renata, tá sendo excelente, ele tá conseguindo, o laranja realmente tá trabalhando isso nele, porque a gente sabe que realmente atua. Na verdade, atua na área do cérebro que controla essa parte da deglutição, da comunicação, da fala. Agora, Renata, então, tem um monte de gente fazendo uma mesma pergunta, é incrível isso. Dificuldade de dormir. Usa o azul? Então, o azul ele é muito bom para quem quer descansar, mas veja lá, quando a gente fala de azul, vamos aqui, ó, aproveitar o mapinha da Ikin. Tá. Não estou falando disso. Isso é estimulante, porque isso é quase um azul puro. Então, ele tem um comprimento de onda elevado. Já não é legal. Deixa eu ver se a gente tem algum aqui. Temos aqui logo na primeira página aqui, ó, esse segundo, um azul bem suave. E quanto mais acinzentadinho o azul para quarto, melhor. Olha. Agora, vamos lá. Vamos lá. É um quarto de casal, tem que fazer o contraponto com o tom quente. Porque senão vamos todos para a Antártida, não vai ter namoro nunca mais. Então tem que ter esse cuidado. Vai usar esse azul acinzentadinho no quarto para poder dar uma relaxada, para poder ficar legal? Ok. Mas vamos usar aí um chocolate, vamos usar aí um terroso para fazer o contraponto e para poder ficar todo mundo quentinho ali. Para na hora do quentinho ficar tudo bem. Então vamos lá. Para esquentar o negócio.
Então, tons terrosos. Então, para esquentar o negócio, o povo vive com essa ideia fixa do vermelho no quarto, né? Não pode de jeito nenhum. A criatura Bota a lingerie vermelha e daqui a pouco você saca ela e joga fora. O vermelho, ele tem um apelo de sexualidade sempre, mas por conta de lingerie, por conta de uma associação com muitas histórias, batom vermelho, por conta disso. Mas, na verdade, o vermelho, ele é a cor do empoderamento. Então, pensa comigo, você tem um casal, os dois sendo empoderados por aquele vermelho. Nossa. O vermelho está gritando assim para o marido assim, quem manda aqui é você. E está gritando para ela assim também, quem manda aqui é você. Você acha que alguém vai ceder nesse quarto? As discussões serão intermináveis. Porque o vermelho vai ficar empoderando os dois. Vai ficar, ó, quem manda aqui é você, hein? Quem manda aqui é você. E aí tá feita a guerra. O vermelho também é discórdia. O vermelho é excelente, sabe para quê, Ana? Para uma pessoa solteira. Para uma mulher solteira que eventualmente o namorado dorme lá, ou para um homem solteiro que eventualmente alguém dorme lá com ele, beleza. Porque esse vermelho vai estar trabalhando a autoestima, a sexualidade dele, o empoderamento. Para as mulheres, eu costumo dizer que o vermelho é a cor da mulher que acabou de se separar. Acabou de separar, pinta uma parede do quarto de bordô. Bordô é empoderamento feminino. Vinculado ao empoderamento feminino. Faz um óculos igual o meu, ó, vermelho. Olha, vermelho. Gente. Amanhã aí esse óculos aqui, ó. De tinta vermelha daqui. Ele fica gritando pra mim aqui assim, ó, você é ótima, você é maravilhosa. Porque o vermelho, ele trabalha o eu. Ele trabalha a parte do seu cérebro, da sua autoestima, do seu reconhecimento de valor próprio, da forma como você se vê no mundo. Então, assim, o vermelho trabalha muito a individualidade. Como que você vai botar o vermelho num quarto de casal? Não dá, né? Num quarto de solteiro, beleza, né? Vai trabalhar. Vai também abre o apetite, né? Todos os tons quentes, Ana, não é o vermelho, laranja, amarelo, quente. Todos eles aceleram o metabolismo. Quando acelera o metabolismo, o que você faz? Você queima caloria. E aí vai chegar uma hora que seu organismo vai falar assim, preciso de mais calorias, já queimei tudo que tinha aqui. Então não é uma questão de abrir apetite, trabalhar palato, nada disso. É uma questão de aceleração de metabolismo. Então tá acelerando seu metabolismo, você daqui a pouco tá queimando caloria, daqui a pouco você precisa de caloria. E aí você vai falar, vamos embora comer. O pessoal está aqui apelando para você falar de todas as cores. Você fala um pouco de cada uma das cores. E a Risalva aqui está dizendo, por favor, fala do verde. Qual é o efeito do verde? Então, o verde, ele convida a análise. Então, assim, é muito engraçado que em sala de aula eu falo muito isso, eu dou muito esse exemplo. Assim, as pessoas, eu viro e mexo e vejo uma loja verde. Eu falo, tendência a entrar pelo cano, a fechar. É mesmo? Por quê? Porque, veja, o verde, ele te convida a analisar. Sempre. Ele te convida a analisar. E aí você entra na loja, você vai pensar assim, compro ou não compro? Preciso disso mesmo ou não preciso? Tá caro, tá barato? Será que ficou bom, não ficou bom? Porque ele te convida a analisar. Então, por exemplo, eu dou sempre esse exemplo. Como uma grande marca, ela neutraliza isso. Por exemplo, Mundo Verde, essas lojas de produtos naturais, que a logomarca é verde. Você pode ver que por dentro ela é toda de madeira, o chão é vermelhão. Não é verde a loja por dentro. É verdade. A logomarca é verde, mas ele nem tem a repetição interna da marca. Às vezes tem atrás do caixa. E olhe lá. Porque existe um estudo da franquia em relação a isso. E aí o verde, ele te convida a pensar. Então, assim, o verde é excelente para um escritório. É excelente para um adolescente em pré-vestibular. É excelente para uma pessoa que precisa aumentar o seu poder de concentração no trabalho. É excelente para isso. Mas não se o problema for concentração, não. Se o problema for concentração, então a gente vai para o vermelho, o verde-limão. O verde-limão, ele é assim, ó, vem cá, presta atenção. Ele fala assim com você, o verde-limão. Vem cá, presta atenção aqui.
Aí o verde-limão você vai lá e pum, foca. Olha. Tanto que assim, às vezes o povo fala assim, por que meu filho não presta atenção? Pinta a bancada dele de verde-limão. Ou então compra aqueles acessórios de escritório, tudo verde-limão pro quarto da criança. Porque aquele verde-limão, aquele amarelo, na verdade a palavra técnica é amarelo esverdeado, mas a gente conhece como verde-limão. Ele estimula, por conta de ter muito amarelo na fórmula, ao mesmo tempo ele estimula falando assim, ó, tô te estimulando, mas vem cá, presta atenção aqui. E o rosa? O rosa é do amor, da empatia, do cuidado com o outro. Você pegou, Ana Cláudia, quando eu faço mapa de 7 cores para as pessoas? Você chegou a assistir isso na aula, não? E... Então, normalmente, às vezes eu faço isso, né? Em sala de aula eu faço sempre. Eu peço para a pessoa escolher 7 cores e, em função disso, eu falo um pouco da personalidade. Essas pessoas que adoram rosa, que tem rosa no mapa, normalmente são pessoas que cuidam do outro, cuidam dos amigos, cuidam do pai, da mãe, cuidam da família, tem prazer em cuidar. Mas não é aquela pessoa que cuida e fala, ai, que droga, tem que ir lá. Não. Curte, o prazer, né, da vida dela é cuidar do outro. É aquela pessoa que prepara aquele café da manhã com prazer para levar pro companheiro. Olha, eu tô usando rosa, mas assim, a identificação é limitada. Não, você tá usando rosa, mas olha, pelo que eu te conheci, você não é muito rosa. Não é que você não tem empatia, não. Mas você não tem. Justamente mas você é muito mais vermelha. É isso. Você sabe quem você é. Isso é muito legal, né? Uma mulher empoderada, uma mulher que sabe aonde pode chegar, que conhece as suas capacidades. Isso é uma mulher empoderada, isso é uma mulher vermelha, uma mulher que sabe quem é. Olha. Você pode até nem gostar de vermelho, mas você sabe quem você é. Então, a personificação sua é uma mulher vermelha. Não tem vergonha, não tem medo de dizer para as pessoas quem você como você se sente. Isso é muito legal, né? Eu acho que a gente está num processo, e aí falando um pouco já de tendência, sim, desde que o Marsala foi cordoano da Pantone, já deve ter uns 5, 6 anos, o Marsala não sai das paletas mundiais, porque o empoderamento feminino é um processo. Quando Marsala foi cordoano da Pantone, foi o ano que explodiu o empoderamento feminino. E aí essa cor veio representar esse inconsciente coletivo. Só que não saiu nunca mais. E nem vai sair tão cedo. Porque empoderamento feminino é um processo. Nós estamos nesse processo. São conquistas, né? A cada ano é uma conquista nova, a gente está conquistando o nosso mercado de trabalho, os nossos direitos, tudo isso. E aí, esse Marsala não sai, porque é a cor desse empoderamento, dessa busca de igualdade profissional, de direitos, tudo isso. Então, ele está dentro desse processo. Então, as mulheres que estão se sentindo aí muito inseguras, estão se sentindo pouco empoderadas, bota Marsala na vida que vai dar tudo certo. Pode pintar uma parede inteira ou um ambiente, ué. Pra ousar, pode, né? Vou te falar, eu tenho um lustre aqui em cima. Deixa eu te mostrar. Mostra. Olha a cor do meu lustre. Olha! Marsala. Aqui em cima de mim. Sabe por quê? Não que eu tenha nenhuma insegurança profissional, graças a Deus sou como você, não tenho vergonha, não tenho medo de nada. Mas eu, na hora da negociação de projeto, meu cliente me pedia 50% de desconto, depois ainda me pedia para dividir em 10 vezes e eu dava. Porque eu tenho muito rosa no meu mapa. Então eu sou boa. Então a pessoa pedia, eu falava, tudo bem. Ele, então, mas agora, já que você já me deu todo o desconto, eu preciso dividir em 10 vezes. Eu falava, meu Deus, misericórdia, tá bom. E eu dava. Então, assim, na verdade, essa necessidade de empoderamento que eu tenho aqui comigo é mais para a hora da negociação. Tipo, Renato, quem manda é você. Quem manda é você aqui. Bora se empoderar. E boto logo esse óculos vermelho na cara aqui e falo, não dou desconto. Olha só. Agora, Renata, estão perguntando aqui o seguinte. Para uma sala, né? Aí, qual é uma cor, ou quais são as cores indicadas para uma sala? Olha, em sala de aula eu falo o seguinte. Branco e preto eu nem pergunto para o meu cliente, que sempre estarão no projeto. E aí eu sempre faço uma pergunta, bege ou cinza? Quando o cliente me responde isso, ele já me deu uma mega dica.
do que ele espera. Se ele espera uma sala quente, acolhedora, se ele fala bege, quente, acolhedora, com calor humano, convívio, ou se ele escolhe cinza, sofisticada, elegante, classuda, certo? Então, quando vai depender do que aquela pessoa espera para a sala dela. Se ela trabalha, por exemplo, com a questão do acolhimento, com a questão do convívio, com a questão do alimento emocional, olha aqui atrás de mim, olha, é os camurças, os beges, o alimento, olha o cinza aqui. Agora, quando a pessoa já vai para o lado mais da sofisticação e da elegância, da formalidade, ela já vai mais para os cinzas. E aí, esse é o neutro. Porque sempre tem um neutro, né? Você não vai fazer uma sala toda vermelha, a não ser que você seja Constança Pascolato, que a sala dela é lindíssima, toda vermelha. É verdade. Você vai fazer sempre uma base neutra. Palácio veneziano, né? Maravilhoso, mas veja só. Eu falo muito sobre esse caso, que as pessoas me perguntam, a pessoa que explode o brinco. As pessoas vivem me perguntando assim, Renata, mas você fala tanto do vermelho, a Casa da Constância. A Casa da Constância sai na Vogue, vira e mexe, né? É um projeto lindíssimo. E até, quem não viu, a Constança Pascolato, ela tem um perfil no Instagram e muitas das postagens dela, ela mostra essa sala vermelha. O que acontece? A Constância é um ícone na moda, né? Ela foi uma das mulheres mais bonitas do Brasil. Então, o que acontece com esse vermelho para a Constância? Constância não é casada, então não tem briga, não gera conflito. Ela passa a maior parte do tempo dela, que ela está em São Paulo, sozinha. Porque a família dela toda mora na Itália. Então, ela fica com eles quando ela vai para lá. Quando ela está no Brasil, em São Paulo, ela convive com algumas pessoas, mas ela vive só. Constança Pascolato não tem pressão alta. Então, aquele vermelho também não causa desconforto. E aquele vermelho abraça ela e fala, vem cá, você não está só. Você é linda, maravilhosa, empoderada, fantástica. Então, ele alimenta a autoestima dela, de uma mulher que está envelhecendo, apesar de ter sido ícone da moda, uma das mulheres mais bonitas e elegantes do nosso país. Trabalha a autoestima dela, trabalha tudo isso. Então, assim, já foi fruto de vários estudos, até TCC já teve sobre a Casa da Constância Pascolato, justamente por ser diferente. E assim, as pessoas falam, não pode ser tudo vermelho, que todas as paredes são vermelhas, não é uma paredinha vermelha. Só que tem todas essas questões envolvidas. Ela vive só, ela fica muito tempo sozinha. Ela também tem um ambiente que é tipo um verde claro. Um verde água. Provavelmente é o refreshment dela, é o lugar onde ela... E estavam agora aqui perguntando qual é o significado desta cor. Do verde claro? Do verde claro. Olha, aí a gente tem duas variações. Quando ele é mais para primavera, aquele mais amareladinho, ele é um refreshment, ele é refrescante, mas ele não é para dormir, porque ele ainda tem o amarelo do estímulo. Então, ele é um refrescante, mas assim, fica acordado aí, tá fresquinho, mas fica ligado. Quando a gente vai para o verde mais azulado, que já vai quase para o turquesa, aquele verde mais menta, né, mais azuladinho, aí sim relaxa, descansa, pensa na vida, reflete sobre suas buscas, suas angústias, suas questões, mas relaxa, vamos lá, vamos juntos. Então, assim, provavelmente, quando ela se sente só, e deve se sentir, porque fica sozinha em São Paulo, ela deve ficar muito nessa sala. E ela fala que fica muito, que ela lê muito, essa sala tem muitas estantes com muitos livros, né? Isso. Ela fica muito nessa sala, mas ela deve ter aquele momento de, não, agora eu quero relaxar. Aí ela deve partir para esse outro ambiente mais esverdeadinho, mais tranquilizante, mais agregador. Eu nunca vi a foto do quarto desse apartamento, não sei como é o quarto. Mas a sala é muito claro para a gente que é um movimento de empoderamento e de acolhimento para ela, né? Fantástico. E o amarelo? Você começou a falar do amarelo. Então,
O amarelo, ele é extremamente estimulante, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado na utilização do amarelo sempre. Os amarelos muito saturados, eles causam intensa irritabilidade. Então as pessoas que ficam expostas àquele amarelo muito saturado, a tendência delas é acelerar, porque é a cor que mais acelera, é acelerar demais o metabolismo, a pessoa ficar até vendo pretinho, assim, sabe? De tão agitada que ela fica. Então, tem que ter cuidado. Mas dá para Os amarelos equilibrar, né? clarinhos, Tipo assim, uma sim. vez eu tive uma parede que ela era do chão até a metade dela, ela era cinza. Aí eu bolei uma faixa amarela e o Ótimo. restante era branco. Você fez inserção pontual de cor, que a gente chama. Era uma faixa, era uma poltrona. Aí sim, é estimulante, mas não é exacerbado. Vamos colocar dessa forma. Uma parede toda amarela é estímulo excessivo, causa irritabilidade. Só que assim, ao mesmo tempo, os amarelos clarinhos, quando a gente vai desaturando o amarelo, desaturar é colocar cinza. Então, aquele off-white de amarelo, bem clarinho, é excelente. E, ao mesmo tempo, os mostardas, que são aqueles que já são quase chegando no marrom, aqueles amarelados assim queimados, também são muito bons para decoração, por exemplo, uma sala. Eles são estimulantes, eles estimulam a comunicação, o poder agregador do marrom. E aí, assim, ele está entrando no marrom, mas ele ainda estimula. Então, esses mostardas, esses amarelos bem queimados, eles são excelentes para convívio, para sala, para convívio social, muito bom. Que bacana. Aí você pode botar uma poltrona amarela lá, se é da tua vontade. Faz a parede de uma cor e a poltrona pontualmente, né? Sim, Agora, faz uma paleta. eu quero saber de 2021, né? Porque assim, 2020 já deu. Eu quero saber de 2021 qual é a tendência para o ano que vem. Você tem como mostrar para a gente? Você tem aí algum catálogo? Então, olha que legal, né? A gente tá estudando o que está vindo aí de tendência. A gente não teve Feira de Milão esse ano, que é um mega termômetro do que vai vir. Sim. A gente já tem algumas paletas da Pantone no Instagram da Pantone, já foram lançadas algumas paletas desse ano, inclusive junto com Nova York Fashion Week. Então, eles lançam design com moda sempre atrelado. Então, é muito importante para a gente acompanhar. E aí, assim, muito legal que a gente viu vários estilistas trabalhando com uma volta do maximalismo, que é uma coisa que a gente está começando a fazer agora em decoração, em design de interiores, e aí na decoração, na moda, também vários estilistas usando. O que acontece? Eu tô, assim, meio desconfiada que a coisa vai dar uma mexida, tá, Ana? Porque a gente vinha numa pegada até março, abril, antes da pandemia, que estava muito descrito para a gente quais seriam as tendências para esse ano. E a pandemia veio e sacudiu tudo, né? Mudou tudo. Então, assim, eu estava falando da entrada dos brancos nas paletas, dos off-whites, porque a pandemia, ela tem uma coisa de estéril, né? De afastamento, de higiene excessiva que está totalmente relacionada ao branco. Sim. E aí foi legal que eu falei isso numa live lá em março. Na semana seguinte, a capa da Vogue foi branca. Total. Toda branca. E aí vários alunos me marcando, professora, olha a capa da Vogue, você falou. Eu falei, e vai ter muita. E aí teve a Vivara logo depois com a Marina Rui Barbosa, com a campanha toda branca, porque o branco está atrelado a isso que a gente está vivendo. A higiene, a asepsia, afastamento, esterilidade, o branco está associado a isso. Normalmente, quando eles lançam tendência de cor, eles lançam a forma representativa do que está acontecendo e o que a gente precisa. Tudo isso está na paleta. Então, a gente vem aí no movimento do que a gente está vivendo. E aí, assim, muito legal, porque quando eu recebi o material da Equine, eu falei, gente, totalmente atrelado a tudo que está sendo lançado na Itália, nos movimentos dos Color Hunters. A gente tem pessoas no mundo inteiro chamadas Color Hunters, que fazem o levantamento socioeconômico, político, social dos momentos do mundo inteiro, para entender a leitura de inconsciente coletivo, para que a gente lance cores que vão ser usadas.
Porque não adianta, por exemplo, para uma fábrica de sofá, lançar uma cor de sofá que não vai vender. E aí a gente não está falando só de consciência social, não, a gente está falando de comércio mesmo. O mercado imobiliário é um mercado que movimenta milhões de euros lá em Milão, quando a gente vê os lançamentos. Então, uma fábrica de sofás, ela não pode se dar o luxo de lançar uma linha de tecido que não vai vender. Então, quando eles fazem esse levantamento de tendência, eles fazem uma leitura de inconsciente coletivo através do trabalho desses Color Hunters. E aí, a partir daí, a gente vai entendendo o que as pessoas precisam. A gente tem uma paleta aqui da Ikine, que é fantástica, que está muito atrelada a tudo que a gente está vendo aí. Esse azul profundo aqui é uma cor que já vem desde o ano passado, agora ele está dando até uma cinzentada, mas ele já vem desde o ano passado, porque ele diz respeito à justiça, né? Caráter, o que a gente está buscando, né? Honestidade, diretrizes honestas, né? Retidão de princípios. Esse azul, ele fala muito sobre isso. A gente tem o azul mais clarinho embaixo, que é nos permitir sonhar, né? Apesar de nos permitir sonhar com o melhor, com o que vem por aí. Aí a gente tem os lilazes e os rosés. Os lilazes, uma busca, e aí você vê que ele está bem clarinho, bem esbranquiçado, é uma busca sutil nesse momento de pandemia pelo nosso reencontro com a nossa espiritualidade. E aí eu não estou falando de religião. Eu estou falando da sua sensação de Deus, do divino. O que é divino para você? E aí, independente de religião, o que é primordial e é divino dentro de você? Como você se vê no mundo, né? O Lilás fala muito disso. O rosé do cuidar, né? Estamos cuidando uns dos outros muito profundamente, estamos preocupados uns com os outros. Os terrosos da família, a valorização da família, né? Estamos voltando para o seio familiar, valorizando o convívio com as pessoas que estão ao nosso redor. Os mostardas, os amarelos mais desaturados, que também dizem respeito a essa necessidade de energia, né? Estamos todos cansados, apesar de estarmos guardados dentro de nossas residências e gastando muito menos energia do que normalmente, estamos cansados disso, né? A gente fica desanimado, desestimulado. O amarelo vem para ajudar nisso. E aí a gente vem para esse bege quase branco, que aí já é mais uma questão dessa representação. Esse trauma, né? Nós estamos vivendo um momento de trauma. Nós estamos vivendo, o preto está voltando com força total, porque é um momento de trauma, de dor. Muitas pessoas perdendo parentes, pessoas próximas, né? É uma pandemia, a gente já... Nossa, quantas pessoas já morreram por conta disso, né? Nas nossas cidades, no nosso país, no mundo. Então, assim, é um momento de trauma. Eu acho que os pretos vão vir aí com força total em 2021 também, além dessa paleta fantástica. Eu acho que os pretos vão vir, os brancos, os off-whites de forma geral. Agora, eu não sei, eu tô assim arriscando, mas eu acho que vai entrar um tom forte aí para dar um... Vamos lá, galera, vamos, né? Acredita? Porque, assim, apesar do preto e do branco descrever muito mais o nosso momento, eu acho que as empresas, esses hunters, eles vão tentar trazer um frescor. E aí, vamos lá. De novo, né? Maravilhosa, maravilhosa a paleta da Ikine. Da Ikine. Olha o frescor, olha que delícia. O verde fresco, né? O verde da natureza, que diz respeito às folhas, que diz respeito aos mares, porque ele tanto pode ser usado, né? Ele tanto representa mar quanto representa as florestas, representa muito a nossa brasilidade também, né? O verde é uma cor muito nacional, muito nacional. A gente usa muito aqui no Brasil o verde. A gente tem que ter cuidado só com a parte comercial. Fora isso, a gente não precisa ter tanto cuidado. E aí a gente vem com Marajó, né? E aí, que legal aqui, ó. Ela retira sua força dos oceanos e rios, que temos, né, em profusão, maravilhosos, criando uma conexão vital para o ambiente urbano se restaurar e se realinhar. Porque a gente se restaura na natureza, né? A gente se restaura. A gente respira, né? Às vezes a gente está em grandes centros urbanos, em São Paulo, no Rio, ou no Nordeste mesmo, nos centros urbanos mais movimentados, quando a gente vê um parque, né? E aí a gente senta lá naquele banquinho, 5 minutinhos, a gente dá uma... E tem a história Por isso que o verde está totalmente atrelado à esperança, né, Renata? Muito, muito. Porque, assim, o que acontece? Quando nós, e aí olha só, isso tem uma explicação mais profunda, nós somos seres onde nossos antepassados
né? E aí a gente está falando de carga genética, e aí NeuroArc, né? A gente está falando de carga genética, de DNA. Os nossos antepassados, eles dormiam nas florestas. Eles dormiam em cavernas, né? Eles se sentiam bem nas florestas, eles dormiam protegidos pelas copas das árvores, né? Então, assim, tudo isso que é da natureza, né, vem lá dos nossos antepassados, no nosso DNA, no nosso traço genético. A gente tem um estudo muito engraçado, que é uma iluminação que vem de baixo para cima, embaixo de uma planta. Então, você bota um ponto luminoso embaixo de uma planta e essa planta ela faz uma sombra no teto. Sim. Essa imagem é extremamente relaxante. Olha que bacana. Você botar no teu quarto uma planta qualquer aqui, botar o abajur embaixo dela e fizer essa projeção de planta no teto do seu quarto, essa imagem nos é extremamente relaxante. Isso é uma questão genética. Olha, isso está nos nossos traços do DNA. Boa, hein, gente? Que bacana. Renata, eu quero agradecer, antes de mais nada, né? O conteúdo é imenso, né? Eu ficaria aqui com você horas, porque você sabe que eu sou fã. Mas eu quero convidar você para ficar conosco, né? Sim, claro. Porque agora eu vou chamar o Jorge Holanda, que é um técnico da Ickyne, que agora sim, gente, vocês podem perguntar com relação à referência das cores que estão perguntando. Ele vai falar um pouquinho das tintas, ele vai ilustrar toda a nossa conversa, né, Renata? Sim, ele vai trazer várias informações. Fica com a gente. Estou aqui. Estou saindo aqui da imagem, mas estou aqui com você. Eu quero agradecer você mais uma vez. Muito bom e uma delícia cada vez mais conversar com você. Gratidão. Estou sempre às ordens. Eu que agradeço. Estou sempre às ordens para você. Beijo grande, meu amor. Estou aqui, hein? Estou aqui. Tá bom. É isso aí, gente. A gente vai agradecendo a Renata, né? E agora a gente está aguardando o Jorge Holanda, que vai entrar para conversar com a gente. E o Jorge vai dar todas as dicas técnicas, né, do que eu conversei aqui com a Renata. É o momento de vocês também anotarem aquela dúvida, né? Quero saber, alguém perguntou do leque e tal. É a hora da gente saber do Jorge, tá? Deixa eu pegar o Jorge por aqui para chamar. Só um pouquinho. Aqui. Vamos lá. O Jorge sabe tudo, gente. Todas as nossas dúvidas. Oi, Jorge! Estamos aqui com a nossa querida Renata Millen, que continua aqui com a gente. Né? Você viu que fera? Uma fera, né? Sabe tudo de cor, né? Tudo de melhor. E agora a gente quer saber sobre todas as questões técnicas, né? Inclusive tem gente que está perguntando nesse momento, a Michele Batista, que é arquiteta, como é que faz para ter acesso ao mapa de cores, para solicitar o leque, enfim. Seja bem-vindo, tá, Jorge? Obrigado, Ana, mais uma vez. Bom, essa ferramenta aqui, né, que é o nosso leque, e que o nome desse leque é a coleção Aquarela Brasileira, né? Então, a Ickyne, quando criou essa peça aqui, é um material realmente fantástico. Você tem aqui mais de 1000 cores no leque, e todas as cores da Ickyne, ela é uma homenagem à fauna, à flora e diversas cidades do Brasil. Então, quando você escolhe uma cor aqui no leque, é muito mais fácil de você memorizar a cor Pernambuco, né? A cor Andorinha, a cor Boa Viagem, a cor Caiapó. Então, são sempre nomes fáceis de memorizar, né? Como é que eu consigo esse leque aqui? Bom, esse leque nós temos nos pontos de venda, né, onde tem um sistema tintométrico da Ickyne chamado Icores, né? E nós conseguimos também leques para os profissionais, né, arquitetos, decoradores. Eles podem entrar em contato aqui conosco pelo 0800 da Ickyne, 0800 970 9089. A gente faz um cadastro do profissional, tá? E a gente consegue mandar um leque desse para a residência do arquiteto, do decorador, tá?
Então, essa é uma peça fundamental para o profissional que trabalha com decoração, com ambientação. Ô Jorge, se tiver algum arquiteto, algum designer que esteja assistindo e queira solicitar isso, como é que é o canal? Como é que faz para solicitar? Se cadastrar na Ikine? É justamente ligar para o nosso 0800. Pelo site também, tem como você entrar pelo site da Ikine, www.ikine.com.br, fazer o seu cadastro, né? É preciso ter o número do CAL, né? Para a gente fazer o cadastro aqui e mandar esse leque para a tua residência. Agora, o pessoal que está aqui também nos assistindo, de repente pode mandar um direct aqui no Instagram com os dados deles? Pode, tem como a gente pegar e entrar em contato também. Pronto. Né? Então, você que está dizendo que não conseguiu no site, você pode fazer isso. Deixa lá no direct o seu nome, seu telefone, né, o número do seu carro, a cidade, tudo isso, e a Ikine vai fazer contato com você. Agora, Jorge, me conta uma coisa. Cores não é problema no sistema tintométrico da Ikine, né? Olha, Ana, são mais de 5.000 cores, né? Então, nós fazemos as cores do leque, que aqui você tem aproximadamente quase 1.400 cores no leque, né? E nós fazemos ainda mais quase 4.000 outras cores no nosso sistema tintométrico. Então, são ao todo 5.500 cores. Né? A Renata estava falando dos tons of white, a gente tem uma parte aqui só para os tons of white, são bem bacanas para você pintar seu quarto, sua sala, são as cores mais claras, né? Se você quer um tom de vermelho, a gente tem também aqui uma aba só com os vermelhos, os rosas, e toda essa variedade aqui. E você pode escolher numa mesma página um tom mais claro para pintar as 3 paredes e um tom mais escuro para dar destaque, aquela parede de destaque, né? Então, você pode escolher na mesma paleta do leque uma cor para as 3 paredes e uma outra cor para uma parede de destaque. Né? Ah, que maravilha, que maravilha. Agora, Jorge, a pergunta que não quer calar. Eu já tenho uma cor que eu gosto na minha casa, né? E aí, essa cor, eu não conhecia ainda a Ikine, eu não tinha tido oportunidade de saber que eu poderia fazer no sistema tintométrico da Ikine. Então, eu comprei numa outra marca. Mas agora, eu quero usar a Ikine. Eu posso fazer a mesma cor que eu fiz antes na Ikine? Mesmo sendo de outra marca? Essa pergunta é muito boa, Ana. O nosso sistema tintométrico, ele também faz as cores dos nossos principais concorrentes, tá? Então, procura uma loja que tem o sistema tintométrico da Ikine, leva o nome e a referência dessa cor, que nós também fazemos as cores dos nossos principais concorrentes, tá? É por isso que a gente consegue aí 5.500 cores, porque tem essas outras cores aí dos concorrentes que a gente também reproduz. Agora, Jorge, tem muitos produtos que são exclusivos da Ikine. Algumas tintas que só ela tem. Rapidamente, me diga 2 ou 3. Tá. A gente tem uma tinta chamada Uma Demão da Ikine, que se você quer pintar a sua casa com apenas uma demão e terminar rapidinho a sua obra, eu indico essa tinta, Uma Demão. Um outro produto exclusivo que a Ikine tem é a tinta Serum Pinta. É um lançamento da Ikine de categoria standard que você pode rapidamente pintar suas paredes, que ela já faz o papel de selador e tinta de acabamento. Está no sistema tintométrico das milhares de cores. E um outro lançamento da Ikine é o Dialine Anti-Ferrugem. Também é uma tinta prática que você pode aplicar diretamente no metal, mesmo enferrujado, tá? E ele vai proteger, vai ter a função de zarcão e de esmalte, dando um acabamento, beleza aí para os seus metais. E tem a minha preferida, que é? Ah, você gosta muito da Dialine Topa Tudo. O esmalte à base d'água da Ikine, que está no sistema tintométrico, mais de 5.000 cores, com os acabamentos acetinado, alto brilho, né? E o produto realmente é excepcional, Ana, porque ele pode ser aplicado diretamente no alumínio, diretamente no galvanizado, diretamente no PVC, tá? E não vai ter diferença de tonalidade, né, Jorge? Não, com essa tinta de Dialine Topa Tudo, a gente consegue fazer os projetos monocromáticos, que está super em alta também na arquitetura, né, Ana? Verdade. Agora, Jorge, você sabe que eu sou alérgica, né? Você sabe que eu sou alérgica. Qual é a vantagem de usar a Ikine para o alérgico, para quem tem problema respiratório?
Pois é, os nossos produtos do sistema quintométrico, como eles são todos à base d'água, então eles são de baixo VOC, né? A questão da camada de ozônio, e eles são também muito menos, tem muito menos odor. Então, para quem uma pessoa que tem problema de alergia como você, eu também que tenho minhas crises de rinite, né? Então eu tenho que utilizar uma tinta de baixo odor na minha casa. E esse cheiro da tinta tem que desaparecer o mais rápido possível. Então as tintas da Equine, você pintando num ambiente bem arejado, no máximo 3 horas o cheiro já saiu, tá? Num clima como o nosso aqui do Nordeste, quando você pinta, com 1 hora já não tem mais cheiro no ambiente. Então é sempre importante utilizar tintas à base d'água e de baixo odor. É isso aí, Jorge. Jorge, quero agradecer mais uma vez sua participação, né? Pedir para o pessoal que está nos assistindo, se tiver mais alguma pergunta para o Jorge, que não tenha dado tempo de você fazer, pode deixar aí o direct para ele, que ele vai responder, né, Jorge? Ok, Aninha, tranquilo, tá joia. Bom, muito obrigada a você. Muito obrigada a você. A nossa querida Renata Millen, que está aqui conosco assistindo, e você também que está nos assistindo, seja arquiteto, pintor, decorador, ou simplesmente gosta de pintar, aproveite que está chegando aí o final do ano, hora de deixar a casa mais bonita ainda, né, Jorge? É isso aí, vamos colocar cor dentro de casa, que a gente está precisando dessa vibração positiva. É isso aí. Então, gente, muito obrigado. Gratidão, Renata Millen. Mais uma vez, um beijo para você. Um beijo para o Jorge. Gratidão, Jorge. A todos vocês, uma excelente noite. Até a próxima. Valeu.